volta ao programa Linha Dura e agora com o quadro Plantão Médico. Hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Gladstone Paiva. Ele é médico oftalmologista. É ele quem cuida da nossa visão. Que prazer te receber. Boa tarde, doutor. Prazer é meu. Doutor Gladstone, vamos começar falando o seguinte. A incidência de cegueira hoje no Brasil, ela se mantém ou ela diminuiu por conta das campanhas dos últimos anos? Olha, o que nós temos hoje como referência é o censo de 2010. Então, em 2010, ainda existiam 582 mil portadores de cegueira no Brasil e 6 milhões de pessoas portadoras de visão subnormal. Correto. Então, nosso objetivo é que realmente esse quadro seja diminuindo, né? O CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele tem feito várias campanhas no Brasil inteiro. Inclusive, ele fez um projeto, Pequenos Olhares, onde ele foi atrás desse percentual. E tem se mantido. Esse projeto do CBO, é recente, e esses números ainda se mantêm. Ainda não deu tempo de haver uma diminuição significativa nesses valores. Eu gostaria de continuar conversando com o senhor e agora falando da questão da catarata, que ela atinge tantas pessoas no Brasil. Indubitavelmente, todo homem e mulher, a partir de uma certa idade, desenvolve a catarata ou algumas pessoas têm predisposição para desenvolver mais rapidamente do que as outras? A catarata, ela é um processo natural de envelhecimento da lente interna do olho. Então, esse processo, ele vem ao longo da vida e, geralmente, por volta dos 60 anos, ele se torna bem importante, com uma baixa da qualidade de visão dessas pessoas. E, nesse momento, a gente dá o nome de catarata para essa baixa de visão. Então, esse processo vai afetar todas as pessoas a partir dos 60 anos. Correto. Claro que os fatores familiares, eles vão determinar uma rapidez ou não nesse processo. Então, pessoas que têm uma tendência de ter esse desenvolvimento mais rápido podem ter a dificuldade precocemente, às vezes até com menos de 60 anos. E outras pessoas vão apresentar essa dificuldade acima de 70, 70 e poucos anos. Então, isso aí é um fator familiar, um fator genético. Mas, de uma maneira geral, todos vão ter catarata a partir dos 60 anos. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o senhor a respeito das cirurgias para catarata e também para correção da miopia, que é aquele que tem dificuldade para ver longe. Perfeito. Mas vamos agora, temos participação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Rivelina. Rivelina de onde? Do Rússio. Do bairro Rússio. Obrigado pela sua audiência, meu anjo. Aproveita a presença aqui do nosso médico oftalmologista. Qual que é a pergunta para ele? O problema é o seguinte, meu marido fez a cirurgia e tem 3 anos e uma das vistas deu problema, sabe? E aí que eu tenho que tomar providência, isso, e ele não está enxergando, eu estou na fila de aguardar. E não sai. E ele fez cirurgia de quê, meu anjo? De catarata. De catarata. Uma foi rápida, foi uma beleza. Perfeito. Aí do outro olho deu problema. Qual que é a idade dele? 80 anos. 80 anos, é aquela cirurgia que eles trocam o cristalino, né? Exatamente. Meu pai fez na época, ficou com uma visão perfeita, minha mãe também, foi fantástico. Via de regra, ou seja, na maior parte dos casos, a cirurgia ela tem um resultado extremamente satisfatório. Há uma recuperação muito boa da qualidade de visão desses pacientes. Claro que, em alguns casos, com outras doenças associadas, o resultado pode não ser tão bom. Então, alguns pacientes, o diabético, o paciente que possa, porventura, ter um desgaste da retina também pela idade, que também é uma das causas de cegueira, né? Então, pessoas que possam apresentar esses quadros associados e que, em função da própria catarata, nós não podemos diagnosticar a presença dessa outra doença, o resultado final ele pode não ser tão satisfatório. Então, às vezes, um olho não está tão acometido e o resultado é bom, e no segundo olho você opera e, em virtude dessa alteração que não foi detectada por causa, às vezes, da própria catarata, esse resultado não é tão bom. Claro que a cirurgia de catarata, como qualquer outra cirurgia que é feita,
ela é passível de complicações. Pode ter uma intercorrência, então, pode sim. ter que tido foi o caso desse senhor, 85 anos de idade. Provavelmente pode ter Correto. tido uma intercorrência ao longo da cirurgia que demandará, quer dizer, que dará a necessidade desse paciente fazer um acompanhamento um pouco mais longo para tentar se reverter essas complicações e ele ter um resultado satisfatório. Nós temos mais uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Falamos com quem? Com a Persiliana de Tuiutaba. Opa, para aí um pouquinho. Fala um pouquinho mais alto que eu não te ouvi. É Persiliana de Tuiutaba. Juliana. Persiliana, com P. Ah, Terciliana. Ô, Terciliana, obrigado. É porque deu um problema na comunicação e eu não estava te ouvindo direito. Terciliana, faz a pergunta. Aproveita a presença do doutor Gladstone aqui. O que está te afetando aí? Ah, doutor, é porque eu estou com problema na vista. Parece que tem uma fumaça na minha vista e está coçando muito. Eu gostaria de saber por quê. Qual que é a sua idade, meu anjo? Oi? Qual que é a sua idade? 64. 74 anos. 60. 74, perfeitamente. 64. Ah, 64, perfeitamente, Terciliana. Dona Terciliana, provavelmente, se a senhora ainda não fez a cirurgia de catarata, essa sensação de embaçamento, essa nuvem que a pessoa vai referindo na visão, já pode ser sinal de uma catarata que está aparecendo ou que está começando a ficar mais complicada. Então, nesses casos, o importante é só fazer uma consulta oftalmológica com algum colega aí na cidade da senhora, para ele poder estar diagnosticando isso. A coceira provavelmente não tem relação com a catarata, mas ela pode estar relacionada com a baixa de lubrificação dos olhos. Na idade da senhora não é infrequente, é comum ter isso também, e isso pode ser resolvido às vezes com o uso de um colírio lubrificante. Mas é importante fazer uma avaliação completa com um colega na cidade da senhora, que seria interessante a senhora saber e estar recorrendo ao tratamento adequado. Às vezes a pessoa sofre muito e é algo até fácil de ser resolvido. Com certeza. Às vezes, pequenos ajustes, pequenos detalhes, você melhora a qualidade de vida do paciente. Sem dúvida alguma. Nós vamos fazer um intervalo comercial e após o intervalo comercial nós vamos falar sobre a cirurgia de catarata e a cirurgia para correção da miopia. O programa Linha Dura volta já já. Não deixa a gente sozinho, não.